Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Professor Euler está de volta com mais vídeo aula, né? Vocês aí estão do outro lado da telinha acompanhando. Confirmem a sua participação na aula de hoje, mandando aí seu ok, professor, estou assistindo sua aula, estou aqui vendo seu vídeo, tirando dúvida, fazendo a atualização do meu livro, né? Anotem aí na agenda de vocês as páginas que vão ser trabalhadas hoje. Bom, a nossa aula hoje ela vai ser direcionada com últimos assuntos, na verdade, da nossa unidade, né? No nosso livro didático, unidade 30. Vamos falar da estatística 2, mais especificamente dos dados agrupados em classes, né? Histogramas, a medida de tendência central e também a medida de dispersão. Bom, pessoal, a nossa aula ela vai ser, no primeiro momento, a gente vai trabalhar os assuntos. Depois nós vamos voltar, né, e trabalhar aí as atividades, né? Lembrando que nós vamos chegar ao final aí do ano letivo, né? Já estamos quase chegando no final do ano letivo e com certeza nós vamos ter poucos encontros daqui para frente porque vamos ter apenas a revisão. Então depois dessa semana já vamos ter apenas a revisão básica para você fazer a sua avaliação e aí nós já vamos finalizar o ano letivo, né? Com exceção dos alunos que ficarão, né, com notas aí em pendente. Bom, então, vamos falar hoje de dados agrupados em classe, tá bom? Na estatística. Então, vamos lá para a nossa aula. Vamos fazer aqui dados agrupados, né? Qual é a página, professor? Vamos acompanhar essa aula. A página de número 49 do livro, tá? Página 49. Bom, o grau de escolaridade de 250 funcionários de uma empresa está descrito na tabela de 5 categorias. Nós temos aí a categoria ensino fundamental, a categoria ensino médio, ensino superior, incompleto, ensino superior completo e pós-graduação. Total deu 250 pessoas, né? Bom, nós temos a escolaridade, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior completo, pós-graduação e as frequências que nós temos aí, né? Existem 4 tipos de frequências. No nosso primeiro momento, vamos falar da frequência, né? O FA, que é o famoso FA, da frequência absoluta, tá? Então, FA significa frequência absoluta. Frequência absoluta, né, pessoal? E essa frequência, ela tem uma fórmula para calcular, tá bom? Daqui a pouco eu vou estar passando para vocês a fórmula da frequência absoluta. Bom, depois nós temos a FAR, né? Ou o FAR. Esse caso ele trabalhou como FA, né? FA, mas tudo bem. FA é a frequência absoluta. A frequência absoluta acumulada. Então, AFA é a frequência absoluta acumulada. A gente vai explicar também o que significa isso. Temos próximo. O próximo é o FR. O FR é a frequência relativa. Pessoal, lembrando que vocês já estudaram isso aqui, tenho certeza, no nono ano. Já estudaram também na primeira série. Talvez não tenham lembrado, né? Mas já estudaram. E o FLA, que é a frequência, né, relativa acumulada. Beleza. Então você está aí do outro lado me acompanhando. Se você quiser copiar no caderno, é muito importante. Nós temos algumas fórmulas para a gente trabalhar hoje, tá bom? Então, como é que eu calculo a frequência relativa, professor? Existe uma fórmula geral para isso. Eu vou colocar aqui, ó. A frequência relativa, a FR, é igual à frequência absoluta vezes 100 dividido por N, que é o total de elementos de uma determinada situação. Então, essa fórmula aqui, ó, FR é a frequência relativa, FA é a frequência absoluta vezes 100 dividido por N. Professor, mas essa questão pediu para me calcular a frequência absoluta. Não tem problema. Ó, através dessa mesma fórmula eu posso também conseguir descrever a fórmula da frequência absoluta, né? Então, nesse caso, a frequência absoluta ela vai ser calculada
entre a razão da frequência relativa multiplicada pelo número total de elementos dividido por 100, né? E essa aí é a fórmula que eu posso calcular a frequência absoluta. Temos a frequência absoluta acumulada. Bom, a frequência absoluta acumulada é a soma, tá bom? É a soma aí da frequência absoluta com a frequência relativa, né? Então, o FAA, ele vai ser a soma, né, dos valores. Daqui a pouco você vai entender no assunto, né? E do exemplo, na frequência relativa acumulada, no FRA, também você vai ter aí a frequência acumulada dividido pelo total, né? E nesse caso, ela seria assim, né? O FRA é igual ao FAA dividido por N, que esse N é o total de elementos do conjunto. Então, a frequência relativa acumulada é igual à frequência absoluta acumulada dividido pelo total. Bom, se pensarmos nesse sentido, aqui a FAA, né, seria o que, professor? A FAA. Então, a FAA, que é a frequência absoluta acumulada, ó, seria a frequência relativa, né, vezes o total de elementos. Bom, essas questões, ou essas fórmulas, o livro de vocês não trouxe para vocês, porque ele já diz assim, você já estudou, então se você estudou já sabe, né? Ele fala nesse sentido. Então eu trouxe essas fórmulas para você relembrar. É claro que algumas coisas a gente precisa explicar no exemplo para você poder entender. E é isso que a gente vai fazer agora. Acompanhe aí na página de número 50. 50, né? Nós temos aí uma tabela. Depois na 51 nós também temos uma tabela. Aí nós vamos lá para a página 52, lá para a nossa aplicação direta, tá bom? Copie isso aqui enquanto eu vou tomar uma água e a gente vai voltar lá na tabela, lá em cima, na letra A, na página 52. Ok? Já? Eu vou apagar aqui porque vamos precisar agora do nosso quadro limpo. E vamos para a nossa fórmula. Ou o nosso exemplo, né? Vamos trabalhar o exemplo aí para a gente tirar dúvida. Olha só, lá na página 52. Essa página 52, ela vai voltar na 51 para fazer a leitura, né? Para a gente poder entender o assunto. Olha só, vamos lá a mais um exemplo. O IDH de cada capital, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano de cada capital brasileira, referente ao ano de 2010, está apresentado no quadro a seguir. Então, no quadro a seguir, nós temos Florianópolis, Vitória, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Palmas, Cuiabá, Campo Grande, Recife, Aracaju, São Luís, Natal, João Pessoa, Salvador, Fortaleza, Boa Vista, Teresina, Belém, Manaus, Porto Velho, Macapá, Rio Branco, Maceió. O que é isso? São as capitais, né? E cada valor aí está representado. O IDH está aí representado, cada um tem um valor. Aí nós vamos para a página de número 52. Temos a seguinte, ó, o IDH que está em aberto, esse símbolo aqui significa, olha só pessoal, isso aqui é importante, ó, de A em B, fechado em A, aberto em B. De A em B significa, nesse sentido aqui, ó, é fechado em A e fechado em B. Então, isso aqui, ó, significa que ainda tem mais número para frente, né, infinito, e aqui está limitado. Então, essa simbologia é muito importante para você ter aí como informação, tá? Bom, agora nós temos aí o exemplo, né? A frequência absoluta. Vamos colocar aqui. Primeiro vamos fazer assim, né? O IDH, depois vem o FA, depois disso aqui vem o FAA, depois vem o FR e depois vem o FRA. Pronto, essa é a nossa tabela. Tranquilo? Primeiro nós temos o seguinte, variou de 0,700 a 750, o IDH que foi de 0,700 a 750 foi o total de 6. Então a frequência absoluta acumulada, nesse caso não tem nada acumulado para somar, então deu 6, né? E a frequência relativa, como a gente viu a fórmula para calcular, deu igual a 22,2 e a frequência relativa acumulada deu 22,2. Temos agora o IDH em relação, ele está dizendo assim, complete a tabela de frequências aqui, vamos utilizar as classes de amplitude 0,05, começando em 0,700. Então vai de 50 em 50, né? Então no próximo nós vamos ter aqui
de 0,750, até puxar um pouquinho mais, né? Senão não vai dar espaço. 0,750 a quanto, professor? A 0,800, né? Que é de 0,5 a 0,5. Tá aqui, ó. Vamos até diminuir um pouquinho, gente, porque senão não vai dar espaço. Então nós vamos até 0,800, certo? Essa aqui é a informação do índice de desenvolvimento humano. Então, nessa margem aqui, ele quer saber quantas capitais estão entre esses dois números aqui. Então, quais são as capitais? Vamos lá fazer a conferência. Ó. Está entre 750 e 800. Bom, Florianópolis passou, né? Nós já passou, então não é. Vitória, 0,800 não é. Brasília, 0,8 já não passou. Curitiba, 823 já passou. Belo Horizonte, 810 passou. Porto Alegre, 0,805 passou, né? São Paulo, 0,805. Goiânia, 0,799. Essa aí se encaixa. Então, Goiânia está aqui. Palmas, 0,700 também se encaixa. Cuiabá, 0,700 também se encaixa. Campo Grande, 0,784 também se encaixa. Recife, 0,772, então 772 se encaixa, né? Aracaju, 770 também se encaixa. São Luís, 768 se encaixa, né? João Pessoa e Salvador também se encaixa, então mais dois. Fortaleza encaixa nesse item. Boa Vista se encaixa, né? Teresina se encaixa. Belém se encaixa nesse item? Não, porque está abaixo de 750, então não se encaixa, né? Manaus também não se encaixa, né? Porto Velho não se encaixa. Macapá não se encaixa. Rio Branco e nem Maceió. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem mais algum? 12, né? Então, até 800. Até 800, né? 5 e 5. Então, nós temos aí de 0,750 até 800. Vamos ver se tem mais algum aqui. Tem, gente, né? Salvador, ou Goiânia e Rio de Janeiro. Eu não prestei atenção nesse detalhe, né? Então, Goiânia e Rio de Janeiro mais 2. Então, nesse caso são 14, né? Então, a frequência acumulada, nesse caso aqui a frequência absoluta, é igual a 14. Tá bom? Vou colocar em vermelho aqui. Então, FA é 14. Bom, pessoal, como é que a gente calcula a frequência absoluta acumulada? A gente não calcula com a soma dos itens anteriores, né? Então, qual foi a frequência acumulada em relação ao item anterior? Primeiro foi 6 e agora 14. Quanto é 6 mais 14? É 20. Então, a frequência acumulada, a frequência absoluta acumulada é 20. Lembrando que é o item anterior que você já tem, tá bom? Somado com 14. Que eu acredito que é melhor de copiar, né? Gente, eu vou só repetir esse item aqui embaixo, tá? Porque a gente vai copiar os itens anteriores para poder entender, tá? 12, aqui é 20. Agora deixa eu apagar esse aqui. A variação aqui vai de 0,700, né? A 750. Vou colocar assim para ficar melhor. Então aqui foi 6, né? E aqui foi quanto mesmo? Foi 6. Aqui 22,2 e aqui 22,2. Bom, agora sim. Então, olha só. Por que deu 20, professor? Porque, ó, é esse mais esse. Esses dois deu 20, tá bom? E agora, como é que a gente vai calcular? Isso aqui mais esse vai dar... Não é assim. A frequência relativa, nós demos uma forma para vocês aí, né? A frequência relativa. Vamos colocar bem aqui a forma. A frequência relativa é igual à frequência acumulada, né? Vezes 100 dividido por o número de elementos, que nesse caso é 27, que é o total de capitais, né? E quem é o FA? O FA, nesse caso, nós estamos trabalhando para esse item aqui,
aqui, né, é 14. Então, vou até apagar aqui, né, 14. Então, 14 vezes 100 dá 14, vai dar 1.400, dividido por 27. 1.400 dividido por 27 vai dar aproximadamente aí 51,80 e alguma coisa, mas a gente vai arredondar esse número para 51,9. Então aqui a nossa frequência relativa, como é porcentagem, né? 51,9%, tá? Por cento no final. Então a nossa frequência relativa aí, ó, ela foi arredondada para 51,9%. Agora queremos calcular a frequência relativa acumulada. Como é que a gente calcula a frequência relativa acumulada, professor? Nós trabalhamos com a frequência, com a FAA, né? Dividido pelo total. Mas quem é o FAA? É 20. Então a frequência relativa acumulada é igual a FAA dividido por N. Então a frequência relativa acumulada, quem é o FAA? FAA é 20. Então 20 dividido por 27, que é o total, né? Bom, 20 dividido por 27, nós vamos encontrar aí, ó, 74,1. Essa aí é a nossa porcentagem, 74,1, isso já arredondado, tá, gente? Então fizemos agora a nossa resolução do item aqui em relação ao desenvolvimento humano. Bom, qual é a próximo IDH? Ó, se foi de 0,650, vai ficar de 0,800, né, aberto, até 0,850. Perfeito. Vamos colocar um pouquinho menor. 0,850. Agora vamos variar, vai de 800 a 850. Vamos contar quantas capitais aí tem essa variação. De 800, né? Tem Curitiba, Vitória 2, Florianópolis 3, 4, bora ver. Eu vou só citar para vocês, tá? Florianópolis 1, Vitória 2, Brasília 3, Curitiba 4, Belo Horizonte 5, né? Porto Alegre 6, São Paulo 7, São Paulo 7. Então, nesse caso, são 7. São 7. Mas, professor, eu também poderia já saber o seguinte: se aqui tem 6 e aqui tem 14, dá 20, né? 20 capitais. Quanto falta para completar o nosso país? Quantas capitais nosso país tem? 27. Então, 6 mais 14 é 20, 20 mais 7, consequentemente 27. Aqui eu quero saber a frequência acumulada. Ó, se eu tenho 20 e aqui eu tenho 6, né? Nós queremos saber a frequência acumulada. Então, 20 mais 6 vai dar 26, com mais um estado, né? Vai dar 27, que é o Distrito Federal. Então, 27 estados, que é a frequência absoluta acumulada, né? Bom, queremos também calcular a frequência relativa. A frequência relativa não é a soma do total de todos os números, né? Temos a fórmula. A frequência relativa é igual à frequência absoluta vezes 100 dividido por N. Mas quem é a frequência absoluta? É 7. 7 vezes 100 dividido por 27, que vai dar 700 dividido por 27, e 700 dividido por 27 vai dar 25,9%. Já arredondando, tá bom, gente? Na calculadora aí vocês podem fazer essa multiplicação. Bom, a frequência relativa acumulada não vai ter que dar o total aqui, não tem que ser 100%, então consequentemente vai dar 100%. Mas professor, como é que o senhor sabe que isso vai dar 100%? Ó, vamos pela fórmula. A fórmula não é assim, ó, frequência relativa acumulada. A frequência relativa acumulada não é a frequência absoluta acumulada dividido por 27. E quem é a frequência absoluta acumulada? Ó, vai ser 27 dividido por 27. E quanto é 27 dividido por 27? É 1.
mas 1 na porcentagem não é o todo, 1 não é 100%, né? Que é o erro mais provável, né? 1 é 100%, então por isso que deu 100%. Então aí nós trabalhamos a nossa fórmula, né? As nossas fórmulas, na verdade, e fizemos aí a complementação da tabela. Temos agora a letra B. Qual era o percentual de capitais brasileiras que apresentavam IDH inferior? O que é inferior? É abaixo de 0,800. Bom, de 0,800 abaixo é daqui para cá, né? Então são quantas? São 20. Mas ele quer saber o seguinte: qual é a frequência, né? O percentual. Então o percentual é essa aqui, ó. Vai ser a letra B, né? A letra B. A letra A, vamos fazer a letra B. Vai ser 22,7,2, né? Mais, né? O percentual aqui, ó, 51,9. Então, somando esses dois percentuais, 22 mais 51,9, 9 mais 2 dá 11, sobe 1. 1 mais 2 dá 3, mais 1 dá 4, né? E 2 mais 5, 7. 74,1 é o nosso percentual em relação à letra B. Então, a resposta aí, ó. Qual era o percentual de capitais brasileiros que apresentavam o índice de desenvolvimento humano inferior a 0,800? 74,1. Terceirão, eu vou ser bem sincero com vocês. As questões de nível Enem, né? Elas vão ser expressas dessa maneira. Você vai ter uma tabela, você vai ter uma questão aí, e aí você vai fazer a interpretação na questão, seguindo esses passos aqui que eu estou ensinando, né? É claro que você não vai vir uma tabela toda montada, já com as fórmulas, você vai chegar e vai só resolver. Não, gente, você precisa saber essas fórmulas aqui. E é por isso que eu estou relembrando vocês. Se eu fosse assim, um professor que só quisesse trazer resposta, eu nem ia dar para vocês as fórmulas. Eu ia chegar aqui, gente, a fórmula aqui é 6. Não, eu quero que você entenda como chegou a 6, como chegou a 14, como chegou a 7, e enfim, como chegou a qualquer valor aqui. Tá bom? Então, beleza, nós fizemos aí o nosso complemento, né, em relação à letra B. Aí nós vamos para o histograma e polígono de frequência, né? O que é um histograma, professor? Um histograma é um tipo de gráfico, e esse gráfico ele representa aí, né, é representativo através das figuras que você pode verificar, né? Então, o histograma, ele é um gráfico onde nós temos essas informações, né, que não esqueçam disso aqui, que é aberto e fechado. Então, o histograma é um gráfico formado por retângulos justapostos, né, cuja medida de base são a amplitude das classes e a alturas são proporcionais à frequência absoluta ou relativa das classes. Então, existem as classes que vão ser divididas, né, classe A, classe B, ou também em relação à classe maior e menor, né, que a gente vai verificar aí. E essas informações, pessoal, ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Eu vou apagar o nosso faro para a gente ter uma noção básica de como é aplicado. Vou apagar, tá bom? Olha só, como é que eu consigo ver, professor, a aplicação direta desses exemplos que você está passando? Pessoal, hoje em dia, a maioria das coisas que a gente faz é feito aí com a ajuda da internet, né? E é claro que a gente vai ver que o crescimento das informações aí em relação ao nosso cotidiano vai ser aplicado através de informações, de dados. Tanto é que, por exemplo, as redes sociais, você que tem acesso às redes sociais frequentemente, o que você faz todo dia? Quando você abre uma página na internet, numa rede social, você fica registrando quantas vezes você entra naquela página. E aí, daqui a pouco, se você for puxar o seu histórico, você vai ter um levantamento de quanto tempo você está conectado ao Facebook, ou ao Twitter, ou ao Instagram, ou qualquer rede social. E o próprio aplicativo ele já dá uma média para você de quanto tempo você fica naquela rede, né? Se você quer ver isso, você pode puxar o histórico aí das suas redes sociais e ver quanto tempo. Outra forma da gente perceber o quanto tempo a gente é colado nas redes sociais ou no nosso celular, quando você vai pegar aí o histórico do seu dispositivo e faz aí um levantamento de quanto você usou por dia, por exemplo. Ou qual é o nível de bateria desse seu dispositivo, quanto que vai durar. Tudo isso envolve dados de informações. São os dados que a gente trabalha aí de frequências, né, de histogramas. Mas também não só isso. Temos aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático.
em questão do pico da internet. Por exemplo, se a internet está boa, se a frequência está boa. Outra coisa, em questão de levantamentos em relação ao Covid, por exemplo. Os jornais todo dia lhe dão uma informação para você lá. Tem um determinado gráfico, né? E esse gráfico ou ele aumenta ou ele diminui, né? Ou um acréscimo ou decréscimo da porcentagem de casos que aumentam, de casos que diminuem, de pessoas infectadas, de pessoas que estão falecendo, enfim, tudo isso trabalhamos com dados agrupados. E como é que é feito o estudo desses dados, professor? Com o percentual de cada situação em valor da referência aí da variável que está sendo estudada. Mas também não se aplica somente nisso, né? Vamos pensar assim no nosso batimentos cardíacos. O batimento cardíaco é um exemplo essencial para a gente ligar aí com questão de informação de dados, né? Tantos batimentos por tantos minutos, né? BPM que a gente fala. Então são vários exemplos, mas também de frequências, amplitude, quilometragem, velocidade, tudo isso pode ser feito aí uma transparência através de uma tabela e você conseguir enxergar esses valores. É claro que para isso você precisa saber esses conceitos básicos aí, que é justamente o que a gente está fazendo, né? Bom, então essa parte de histograma e polígono nós vamos passar e vamos lá para a página de número 53. Por que eu estou colocando diretamente os exemplos? Porque a gente precisa ganhar tempo, né? E já ver a aplicação direta aí de como fazer os nossos cálculos. Olha só, uma atividade, né? O quadro a seguir apresenta o salário de 50 funcionários de uma empresa. Olha aí, gente, para quem vai trabalhar com contabilidade, né? Vai trabalhar no financeiro de uma empresa, você que vai ser dono de uma empresa aí e você querer saber a distribuição do salário dos seus funcionários, você precisa montar uma tabela. Primeiro, para saber quanto você gasta com o seu funcionário, qual vai ser o lucro da sua empresa e quanto que aquela empresa vai poder, em quantos anos você vai conseguir voltar os valores, né, digamos assim, conseguir receber os valores para que aquela sua empresa não vá à falência, certo? Então, o quadro a seguir apresenta os salários de 50 funcionários de uma empresa. Os valores indicam a quantidade de salários mínimos, o SM, e foram arredondados para uma casa decimal. Poxa, aí foi muito bom, né? Então, letra A, preencha a tabela com frequência absoluta, absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada, com 6 classes de amplitude, 1,5 inicie com 2,0. Bom, então o que é dividir em 6 classes, professor? As classes vamos dividir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 classes vamos dividir, né? Então, a gente vai dividir as classes de acordo com o salário, né? Como a questão pediu para a gente começar com 2, então vamos lá. Vamos começar a fazer a aplicação aí desse exemplo, né? Então nós temos aqui o salário, né, que é vamos colocar o SM, né, que ele falou que é SM, então SM. A outra amplitude, nesse caso, a outra informação é FA, que é a frequência acumulada. A outra é a frequência absoluta acumulada, FAA. Outra informação é a frequência relativa, né, que é o FR. E o último é a frequência relativa acumulada. Pessoal, você aí que vai trabalhar na parte financeira de uma empresa, preste atenção nessa aula, porque você vai precisar bastante, tá bom? Bom, então começando aí com o nosso primeiro número, nesse caso 2,0, né? Bom, a variação vai de quanto? Ele falou aí para a gente de 1,5. Então, de 2,0 para somar 1,5 vai ficar 3,5. Então, está aqui a nossa primeira informação do salário. Como é que eu calculo a frequência absoluta? Vamos contar quantos funcionários têm um salário de 2 a 3,5. Nesse caso, teríamos 15. Certo? A frequência relativa é calculada através da fórmula, né, de frequência acumulada vezes 100 dividido por N. Mas quem é a frequência absoluta? Nesse caso é 10, né? 10 vezes 100 vezes N. N é o total de funcionários. Então 10 vezes 100 vai dar 1000. 1000 dividido por 50 é igual a 20. Então a frequência relativa é 20. E o que seria a frequência relativa acumulada? É a soma de 10 mais 20. E quanto que é 10 mais 20? 30%. Então 30% é a nossa porcentagem, né, em relação a esse item. Bom, agora temos próximo, né, de 5, agora varia de 5 a quanto?
mais 1,5 vai dar 6,5, né? Então, de 5 a 6,5. De 5 a 6,5, nós temos aí, ó, vamos ver a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? Então, o total aí é de 19 funcionários. Bom, como é que eu encontro a frequência absoluta acumulada? É a soma desses elementos aqui todinho, né? 19 mais 10 dá 29, 29 mais 5, 34. Então, 34 é a frequência absoluta acumulada. A frequência relativa, Fn, vamos lá, nesse caso vai ser quanto? Vai ser a frequência absoluta, que nesse caso é 19 vezes 100, dividido por 50. 19 vezes 100 dá 1.900, 1.900 dividido por 50, simplifica, 19 por 5 dá 3, né? 15 para 40 por 5 dá 8, 38%. Então, 38% é a frequência relativa. Bom, agora a frequência relativa acumulada é a soma dos três, né? 20, 30 mais 38 vai dar 68. Então, 68% é a frequência relativa acumulada. Variando agora de 5, né, mais de 6,5 mais 1,5 vai dar 8, né? De 6,5 a 8. Bom, de 6,5 a 8 temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 funcionários, né? 7 funcionários, a frequência absoluta acumulada, 34 mais 7 vai dar igual a 41. Então, 41 é a frequência absoluta acumulada. Frequência relativa vai ser 41 ou 7 vezes 100 vai dar 700, dividido por 50, né? 700 dividido por 50, 75 vai simplificar, 7 por 5 é 1, vezes 5 é 5, vai dar 7, falta 2, né? 20 por 5 dá 4. Então, 14% é a minha frequência relativa. Bom, frequência relativa 14%, então quanto que é 10 mais 20 mais 38 mais 14? 68 mais 14 vai dar igual a 82, né? 82% é a frequência relativa acumulada. Agora temos a próxima variação, vai de 8 a 9,5, né? Bom, de 8 a 9,5, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 funcionários. Então, 5 funcionários, né? Então, a frequência absoluta acumulada vai ser 41 mais 5, vai dar 46. 46. A frequência relativa vai ser 5 vezes 100 dá 500, 500 dividido por 50 é 10, né? Então, 10%. 10% é a frequência relativa. A acumulada vai ser 82 mais 10, 92%. Bom, temos agora o último subitem, né? De 9,5. Ó, uma classe, duas classes, três classes, 4 classes, 5 classes. São 6 classes, né? De 9,5 a quanto? A 11, né? Que é a última classe. Bom, quantos temos aí? Temos 1, 2, 3, 4. Então temos 4 funcionários. 4 funcionários, então somando todos esses, 46 mais 4 vai dar 50, né? Que é o total, tem que dar o total. A frequência relativa vai ser 4 vezes 100, 400, 400 dividido por 50. 40 por 5 é 8, 8%. E 8, somando do 92 mais 8, vai dar 100%, que é a frequência relativa total, né? Então, nesse caso, está completa aí a nossa tabela, né, pessoal? A tabela que vocês têm. Bom, o total nesse caso é 100%, né? O total aqui de funcionários vai ser 50, né, que é a frequência acumulada, e a porcentagem aqui, nesse caso, trabalhando com a frequência relativa, né? Opa, esse aqui vai ser 50. 50 funcionários e aqui vai ser 100%. Então aí nós fizemos a nossa tabela, tá bom, pessoal? Bom,
Pessoal, na nossa aula de hoje nós trabalhamos apenas aí a frequência relativa, a frequência acumulada, né? A frequência absoluta acumulada, a frequência absoluta e a frequência relativa acumulada. No nosso próximo encontro, vamos falar um pouquinho mais aí sobre a medida de tendência central e fazer atividades aí propostas na medida de dispersão também, tá bom? Então, não esqueçam aí de confirmar a participação de vocês. Qualquer dúvida que você tiver relacionada a esse assunto aqui, você pode estar enviando sua mensagem para o professor, que ele vai estar pronto para te atender, tá? Não esqueçam de mandar a participação de vocês, tá bom? Confirmar a participação de vocês. Bom, por hoje foi só. Acredito eu que no nosso próximo encontro a gente fecha o assunto do nosso livro e aí vamos partir apenas para a revisão, para a gente fazer a nossa avaliação bimestral, tá bom? No nosso próximo encontro a gente fecha aí essa página que está faltando. Bom, no final desse vídeo, no final da aula, na verdade, eu vou estar postando aí as páginas que vocês precisam atualizar em casa, né? As páginas do livro de atividades e também do livro didático. Então não esqueçam disso, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!